Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco contando a história e tal da minha gravidez. É um vídeo que eu já queria ter feito há um tempinho e tal, explicar para vocês algumas coisas que aconteceu, que eu passei, algumas complicações. Gostaria de ter trazido em tempo real, porém foi um momento muito difícil, né, que eu acabei passando. Eu vou deixar aqui alguns vídeos, algumas fotos. Eu já tinha gravado esse vídeo antes, mas infelizmente eu acabei excluindo sem querer, então bora lá de novo, né? Vou contar desde o início até quando eu entrei em trabalho de parto. E aí depois eu vou fazer um outro vídeo explicando tudo direitinho sobre o meu relato de parto. Eu descobri a gravidez num domingo, no mês de novembro, porém eu vou contar algumas coisas que aconteceram um pouquinho antes disso. Eu já estava tentando engravidar desde o início do ano. Eu parei de tomar o remédio, era no mês de março. Quando foi no mês de setembro, eu comecei a sentir alguns sintomas de gravidez. Daí, desses sintomas, eu esperei um pouco, fiquei segurando para que a minha menstruação atrasasse para então fazer o teste. Depois de 2 ou foi 3 dias de atraso, eu fiz um teste de farmácia e acabou que deu 2 liazinhas, a segunda deu bem fraquinha. Aí, né, do jeito que eu sou agoniada, eu fiz 2, na verdade, os 2 ficaram da mesma forma. Aí no dia seguinte, eu fui fazer o de sangue. O exame que eu fiz foi o qualitativo, é o que informa somente positivo ou negativo e que dá em 40 minutos, pelo menos aqui na minha cidade. Depois disso, o momento que eu fiz o exame, até pegar o resultado, eu fui numa lojinha, comprei um bodyzinho, comprei umas coisinhas já pensando em fazer a surpresa. E aí, quando eu voltei no laboratório, que eu recebi o resultado estava como negativo. Isso era final do mês de setembro, porque minha menstruação vinha sempre certinha. Aí, só que como eu fiz o que não dava a contagem de hormônio, então eu achei que poderia estar ainda no iniciozinho, né? E não pegou no resultado, não deu como positivo. Então eu decidi aguardar mais, porque no início de outubro, no dia 6 de outubro, eu estava com uma consulta marcada com o ginecologista. Quando foi no dia 3 de outubro, minha menstruação desceu. Desceu de uma forma diferente, como nunca tinha acontecido comigo. Eu senti muita dor, muita cólica. E aí, quando eu cheguei, saiu no dia... Começou no dia 2, na verdade. No dia 3 saiu um pedacinho, os pedaços. Tava saindo os pedaços, só que quando foi no dia 3, saiu um pedacinho, um negócio assim que eu ainda peguei e tal. Aí eu conversando com a minha médica, ela me contou que eu tinha tido uma gravidez química, que é quando o meu próprio corpo, ele expulsa, por detectar que poderia ter alguma malformação ou algo do tipo. Então, tudo bem, né? Se aconteceu, é porque tinha que acontecer, seguir minha vida. Quando foi, aí geralmente minha menstruação, ela sempre vinha final de mês. Aí como tinha acontecido isso no início do mês, eu imaginei que no mês de novembro viria no início, no caso, ao invés de vir no final de outubro. E aí, até então, tudo bem. Comecei a fazer treinamento para começar a trabalhar numa empresa. E aí, quando foi no dia 2 de novembro, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Depois, eu comecei numa terça-feira. Quando foi no domingo, que foi o meu primeiro domingo de folga, eu decidi fazer um teste. Isso foi em novembro, porque meu esposo, ele ficou falando: eu acho que você tá grávida, faça um teste, faça um teste. Sendo que eu não tava tendo sintomas. No mês de setembro eu tive muitos sintomas. Eu tive cólica antes da época, eu tive dor nos seios, eu tive várias coisinhas assim que eu fui segurando. Já no mês de outubro eu não tive nada, não tive nenhum sintoma. A única coisa que aconteceu foi que no final de outubro eu passei uma semana inteirinha acordando com dor de barriga. E aí eu ia no banheiro, passava o dia todo bem. E aí, quando eu fiz o teste, deu automaticamente 2 linhas super rápido.
E aí eu fiquei ainda sem acreditar, né? Só que aí eu esperei na quarta-feira seguinte, que era a minha folga do trabalho, pra fazer o de sangue. Quando eu fiz o de sangue, eu já fiz o quantitativo, que é o que dá a coisa do hormônio, né? Que dá a numeração. E aí já tava 6.000 e pouco. E aí com isso eu decidi, depois contei pra família, fui contando para as pessoas aos poucos. Meu amor, hoje não é o nosso dia 2, mas saiba que todo dia é um dia especial ao seu lado. São muitos anos de amor, compreensão, dificuldades, porque nem tudo são flores, mas saiba que eu quero continuar florescendo ao seu lado. Você é a minha pessoa, aquele que eu escolhi e quero ao meu lado para todo sempre. O seu amor me transborda e de tanto amor hoje o eu e você se torna nós. É um sonho a se realizar, mas junto com ele vêm os medos, preocupações, um misto de sentimentos. Mas sei que é somente mais um degrau que subiremos juntos e tenho certeza que você será o melhor papai do mundo. Te amamos. Estão me mostrando aqui uma camisa. Vai ser vovó na desgraça? Vai ser vovó na desgraça, porra! Tá vendo aí? Desgrama! Desgrama! Eu vou ter um sobrinho, porra! Eu vou ter um sobrinho, desgraça! Mas eu sonhei hoje com o neném e ainda tinha nome. Como é o nome dela, Lázaro? Tem nome. Ele me deu o nome no trabalho hoje o dia todo. Só que O era ladrão vai ser menino. titio, porra! Rapaz! Já que ele iniciou aqui cagasse. Um presente de hoje que a senhora tá querendo. De hoje que a senhora tá querendo. Agora a senhora... Tá vendo o que eu falei, porra? Que você ia dar primeiro que eu! Na hora que ele pegou, sacudiu a caixa, caiu bem na perna dele. O teste caiu bem na perna. Tá vendo, senhor? Tá vendo que eu falei, Jaqueline, que você ia se arrasar? Você ia ter filho primeiro que eu, tá vendo aí, porra? Eu falei! Eu falei, desgraia! Eita porra, tu vai... olha pra aqui, tu vai ser vovô, olha! Até então tudo bem, eu não tava tendo sintomas nem nada. Quando eu descobri, eu tava com 5 semanas. E aí quando eu cheguei no segundo mês, eu comecei a ter alguns sintomas. Eu comecei a ter sensibilidade nos seios, comecei a ter enjoos. Acabou que eu tive que sair do trabalho. Assinaram minha carteira nesse trabalho. Antes de eu assinar contrato, primeiro me informaram que eu assinaria um contrato de experiência, faria exame admissional e tal. E aí, no fim das contas, antes de assinar nada, assinaram minha carteira digital, sem eu saber. E aí deu todo um BO, toda uma complicação. Eu tive que pedir demissão e só sujou minha carteira com 20 dias de emprego. Então, né, por volta de 2 meses e pouco, começaram os vômitos. Eu tava tendo vômitos em excesso e eu percebi que aquilo não era normal. Aí, pesquisando também, depois entrei em contato com a enfermeira, né, que fazia meu pré-natal, e então descobrimos que eu estava com hiperemese gravídica. A hiperemese gravídica é uma doença rara que pode acontecer com algumas pessoas durante a gravidez e acabou acontecendo comigo. Eu vomitava por volta de 18 vezes no dia. E por conta disso, eu emagreci muito, eu ficava desidratada, eu não pegava nutrientes suficientes nem pra mim, nem pra minha bebê. Com isso, eu tive que trocar várias vezes medicações e eu acabei que eu tomava uma medicação que era muito cara. E também, eu tinha que a caixa era 70 e poucos reais, eu tinha que tomar em 3 dias essa caixa. E aí, foi uma fase bem complicada, eu não tinha forças pra levantar, eu não conseguia fazer nada. Era o tempo todo fraca, deitada, qualquer movimento, qualquer esforço que eu fizesse, dava teto preto para desmaiar. E aí foi uma fase muito difícil da minha gravidez. E também eu tive esqueci o nome, que é saliva excessiva. Eu cuspia muito, 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 muito. E aí era uma coisa que eu não conseguia controlar. Esses enjoos, eles duraram até o final do 6º mês e a cuspideira durou até o parto.
Durou, na verdade, um dia ou foi 2 dias depois do parto. E aí depois meu corpo voltou ao normal e eu comecei a produzir saliva em quantidades normais. Voltou ao normal, que eu digo com relação à salivação. Deixa eu ver o que mais. Por conta desses enjoos excessivos que eu tive, no meu exame do primeiro trimestre teve alteração na minha glicemia. Minha glicemia deu um pouco acima do normal. O normal era para dar até 91 e a minha glicemia deu 93 ou foi 94. Então com isso eu tive que, no 6º mês, fazer um exame que muita gente fala que é bem temido, que o povo detesta, que é o exame de curva glicêmica, para saber se eu teria ou não diabetes gestacional. Eu tenho algumas cenas aqui fazendo esse exame, eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês. Mas já falando, foi horrível, foi muito ruim, porque, querendo ou não, né, a gente tem que tomar aquele líquido e é glicose pura. Então é muito doce, é muito enjoativo. E como eu já estava tendo os enjoos por conta da hiperemese que eu tive, foi muito complicado ainda o líquido natural, porque tem alguns lugares que dão o líquido gelado. Onde eu fiz foi natural, e aí depois de um tempo eu acabei colocando tudo pra fora, mas graças a Deus tinha dado tempo pra fazer aferir, né, depois tirar o sangue novamente e tal. E aí, no fim das contas, acabou que deu certo. Graças a Deus deu negativo pra diabetes gestacional, porém acabou que infelizmente acabou com o meu sonho que eu tinha de ter o parto humanizado em uma das maternidades de nome que tem aqui na minha cidade, que seria a Mansão do Caminho. Quando eu fiz 35 semanas, que é o período, né, que a gente passa por uma avaliação nessa maternidade para saber se a gente vai ser aprovada ou não para ter o parto lá, eu não fui aprovada por conta dessa alteração que deu no meu início da gestação. Mesmo eu não tendo hiperemese gravídica, mesmo os outros exames que eu fiz depois, deu que minha glicemia... mesmo eu não tendo diabetes gestacional, e os exames que eu fiz depois dando negativo, dando um açúcar ok, mas ainda assim eu não pude ter o parto no local que eu almejava em ter. Enfim, mas, né, no final das contas acabou que deu tudo certo. Eu não fui aquela pessoa que eu sentia muitas dores, dor na lombar, no quadril e tal durante a gravidez. Foi mais essas coisas mesmo que me aconteceu do início da gravidez em si. E do final da gestação, assim, foi o período que eu consegui começar a curtir minha gestação, a partir do 7º mês, que aí foi o mês que eu retomei o meu peso inicial da gravidez e comecei a engordar. No 7º mês foi o mês que eu comecei a engordar, porque antes disso eu não tinha em momento nenhum ganhado peso. Eu perdi muito, 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 e então eu só consegui recuperar. E aí do 7º em diante foi quando eu comecei a engordar, e eu engordei 12 quilos no total da minha gestação, do 7º até o 9º mês. E aí, por eu ter engordado, tipo, num período de tempo muito curto, foi muito rápido. Então, minha barriga também, ela esticou de uma forma, assim, pontuda pra frente. Então, meu corpo teve muita alteração, eu tive muita estria. Meu umbigo ficou deformado e tal. E aí, daqui para alguns dos próximos vídeos, eu vou trazer um tour pelo meu corpo. Eu vou mostrar pra vocês como tá o meu corpo no momento, apesar de que isso ainda mexe, né, com minha autoestima, me deixa triste e tal, mas eu sei que foi pra um bem maior. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!